impossível a gente ter total dimensão do que é esse primeiro encontro que a gente tem com Jesus Cristo. A teologia fala que ali, a teologia não, é a Bíblia que fala que ali naquele momento o Espírito Santo opera em nós a nossa regeneração. O que é regeneração? O que é ser regenerado pelo Espírito? Lá em Efésios 2, o capítulo de Efésios 2, traz essa descrição. Ele nos mostra o que é isso, ser regenerado pelo Espírito. Instantaneamente, naquele momento ali, há uma mudança na nossa condição. O Espírito Santo penetra na nossa natureza e promove uma ação sobrenatural na nossa natureza, naquele momento, e ela ocorre de forma instantânea. A palavra nos diz que nós somos tirados de um estado de mortos para um estado de vida. O Senhor sopra sobre nós o fôlego de vida dele, mais uma vez, e o nosso espírito é vivificado. E aí, irmãos, essa obra é uma obra feita exclusivamente por Deus. Uma obra poderosa e executada pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, as nossas vidas são marcadas de uma forma sobrenatural. Nunca mais somos os mesmos. Porque, a partir daquele momento, a partir daquela experiência, a gente então passa a tomar consciência de pecado, do que é o pecado, que é uma consciência completamente diferente do que é certo e do que é errado. As pessoas no mundo, ou as pessoas que não estão com Cristo, elas até têm essa noção do que é certo e do que é errado, do que são atitudes certas e do que são atitudes erradas, mas isso é totalmente diferente da nossa consciência de pecado, do que é ter uma natureza pecaminosa, essa consciência que nós temos. As pessoas que não caminham com Cristo não têm essa consciência, porque a consciência de pecado, inclusive quando estamos fazendo as coisas certas, nos mostra que às vezes estamos fazendo pelos motivos errados, e aí isso de nada nos vale, de nada tem proveito. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. O que eu faço? Ainda que eu dê comida aos pobres, ainda que eu fale em línguas, ainda que eu tenha o dom de falar como anjos, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado vivo, se eu faço isso sem o amor, sem a motivação do amor, isso de nada me vale. Isso não tem efeito sobre a minha vida. A nossa consciência de pecado então nos leva a esse entendimento. Não é só o fazer, é o porquê fazer, é o motivo, é a intenção. Por isso que a Bíblia nos fala que no último dia o Senhor vai sondar tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos e todas as nossas intenções. Então, irmãos, a gente percebe que é algo inexplicável, porque, como eu disse, a gente adquire essa noção de pecado, do que é pecado. E o que é pecado? Lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo descreve para a gente com muita precisão o que é pecado, o que é ter uma natureza pecadora. Ele fala que é uma inclinação que nos leva para longe de Deus. Ele diz: olha, quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque eu olho para dentro de mim e vejo uma lei que opera nos meus membros e que me arrasta e que me traz para distante de Deus. Então, irmãos, deixa eu pegar um pedestal aqui. A nossa consciência de pecado, ela é dessa forma. Você entende que antes de Cristo, que antes do Espírito Santo, você é inclinado para o mal.
Do jeito que esse pedestal está aqui, vocês acreditam que ele cairia, se eu soltasse, ele cairia para cá, para a minha direita, ou cairia para a minha esquerda? Para a esquerda, ele está inclinado para a esquerda. E aqui naturalmente ele vai cair para a esquerda. Então com a gente é da mesma forma. Quem não tem o Espírito, quem ainda não foi regenerado pelo Espírito, ele tem a natureza inclinada para o mal. E por isso ele pratica o mal, pratica atos de iniquidade. Mas depois do Espírito, essa natureza que é inclinada para o mal, o Espírito opera nela algo profundo e algo sobrenatural, e então ela deixa de ser inclinada para o mal. E aí então há a possibilidade de nós então escolhermos entre fazer o mal e entre fazer o bem. Porque o Espírito Santo nos dá essa possibilidade. É por isso que a partir do Espírito, então, você pode decidir se vai ter uma vida de pecado ou uma vida em santidade. O Espírito, ele opera corrigindo a nossa natureza. E a partir dessa correção da nossa natureza, é então que a gente decide se a gente vai continuar caminhando rumo ao Senhor, uma vida de santidade, ou então se a gente vai permitir que a nossa natureza novamente se incline no mal. Percebe como essa ação que o Espírito executa na nossa vida é fantástica? Mas aí, irmãos, mesmo diante disso, eu gostaria que você então lembrasse, que você buscasse aí na sua memória, quem aqui, depois que teve essa experiência com Cristo, quem aqui que não tinha uma vida, por exemplo, de fazer atividades físicas, ou de fazer um esporte, ou quem sabe de malhar, e quem aqui depois dessa experiência com Cristo passou a fazer essas atividades? Teve alguém aqui que aconteceu isso? O irmão Elinho me disse que aconteceu isso com ele. Glória a Deus. Mas só foi o irmão Elinho, o irmão Elinho, No mais, isso não acontece, Mas fazer atividade física, praticar um esporte, ou quem sabe malhar, não é algo bom? Não é algo que nos traz bem-estar físico? Mas depois que a gente aceita Cristo, depois que o Espírito Santo opera toda essa mudança na nossa natureza, naturalmente a gente não passa a fazer então uma atividade física, mesmo sabendo que isso é algo bom, que isso é algo importante para a nossa vida, a gente naturalmente não passa a fazer isso? Não, então deixa eu mudar o exemplo. E mudar a alimentação. Quem aqui consegue lembrar aí que depois que aceitou a Cristo, depois que teve sua experiência com Cristo, mudou radicalmente a sua alimentação? Diminuiu a gordura, diminuiu o sal, diminuiu os açúcares ali, chocolate, doces. Quem aí conseguiu instantaneamente fazer essa mudança radical na sua alimentação? Passou a ingerir só alimentos orgânicos, aumentou as saladas aí no cardápio, deixa eu ver o que mais. Enfim, passou a ser fit. Aconteceu isso com alguém aqui? Mas vocês sabem que ter uma alimentação saudável para a nossa vida é muito importante, não é? Por que isso não aconteceu? Por que a gente não passou a fazer isso automaticamente? Porque, como eu falei, irmãos, o Espírito, ele nos tirou de um estado de morte espiritual e nos colocou numa situação, numa condição de vida, de novamente vida. Mas essa mudança, essa ação do Espírito, ela aconteceu na esfera espiritual. E ela foi poderosa, e ela é poderosa, e ela nos marca de uma maneira sobrenatural, sim. Mas ainda assim existem certos aspectos e certas questões que é nós, a partir da nossa conscientização, que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Que não vai ser algo que vai acontecer do nada, que não vai ser uma obra do Espírito. Ele pode até sim nos conscientizar, mas não vai ser algo do Espírito.
né? É algo que nós é que temos que passar a desenvolver uma conscientização. Então, meu irmão, se você está vendo que você tem uma vida que é sedentária, que se sua alimentação não é uma alimentação saudável, consequentemente isso vai te levar para doenças, né? Vai levar aí para um diabetes, para uma hipertensão, vai levar para um colesterol alto, né? Quem sabe uma obesidade. Isso vai ter repercussões ruins sobre a sua vida, fisicamente falando. E aí eu te pergunto, psicologicamente falando e emocionalmente falando, não seria da mesma forma? Ou vocês acham que depois que vocês aceitaram a Jesus Cristo, aqueles hábitos emocionais que também não são saudáveis, vocês deixaram e passaram a ter apenas hábitos emocionais saudáveis? Aconteceu isso? Em alguns aspectos, acontece? Sim, acontece. Eu, por exemplo, antes de voltar para a igreja, no período em que eu estava no mundo, eu era uma pessoa que tinha ideação suicida, tinha muitos pensamentos suicidas, não via propósito na vida, não via sentido, e eu era uma pessoa triste e uma pessoa angustiada. Essa condição mudou? Mudou sim. Eu passei a ver propósito na vida depois que eu tive o meu encontro com Cristo. Eu entendi que eu tinha nascido para um propósito, que havia uma missão para mim, que havia um sentido de vida. Sim, houve uma mudança, mas também alguns hábitos emocionalmente não saudáveis, eles não foram mudados. Só com o tempo foi que eu pude então conseguir percebê-los e mudá-los. E aí, irmãos, eu gostaria que vocês entendessem isso muito bem, porque é muito importante. Normalmente, as pessoas têm um preconceito muito grande quanto a ir a um psicólogo. A primeira coisa que a pessoa fala, isso é coisa de doido. Não vou, eu não estou doido para ir em psicólogo, de uma forma geral. Dentro da igreja, então, o preconceito é muito maior. Muito maior. Eu tenho percebido que há uma dificuldade muito grande de crentes, de irmãos, buscarem uma terapia. Porque primeiro acha que tudo é uma questão espiritual. Tudo vai se resolver na esfera espiritual. E eu gostaria de confundir vocês, de fato, sim, tem um grande fundo de verdade essa afirmação, mas em parte. Ou então acha que é coisa do capeta, que é coisa de Satanás, então acha que tudo que está acontecendo, as perturbações, as dificuldades emocionais, as angústias, os conflitos, ali é tudo uma questão do diabo, é o diabo que está trazendo aquilo. Então há uma resistência muito grande de parte do público evangélico em buscar uma terapia, em ir ao psicólogo. Mas, entendendo isso aqui que eu estou trazendo para vocês, eu acredito que fica muito claro que isso não é algo de outro mundo. Isso é muito claro. Assim como eu preciso desenvolver hábitos saudáveis fisicamente, para que eu tenha qualidade de vida, para que eu tenha uma vida saudável, emocionalmente é da mesma forma. Emocionalmente eu também preciso desenvolver hábitos saudáveis, para que eu tenha melhor qualidade de vida, para que eu tenha uma vida com bem-estar. Porque assim como nós vimos aqui, mesmo a nossa experiência com Cristo sendo tão profunda, sendo tão poderosa, ainda assim tem certas coisas que cabem a nós, fazer. É como Deus diz para Caim, lá em Gênesis. Ele fala o seguinte: olha, Caim, por que você está desse jeito? Por que a sua cara está transtornada desse jeito? Depois que Caim, a oferta dele não é aceita por Deus, ele então ira-se, fica muito bravo. E aí Deus fala para ele: olha, por que você está desse jeito? Por que a sua cara está desse jeito? O pecado jaz à sua porta, cumpre a ti dominá-lo.
É responsabilidade sua. É dever seu dominar o pecado que tenta te arrastar para fazer coisas erradas. Então, a gente sabe muito bem há certas coisas que é responsabilidade nossa. E zelar pelo seu bem-estar emocional é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Abra sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do texto que é o tema desses 4 dias de palestras. Provérbios 16:32. Diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? Amém. Então vocês concordam comigo que é necessário cuidar da nossa saúde emocional? Que é importante que nós nos responsabilizemos pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar emocional? Eu gostaria que isso ficasse muito, muito claro para nós. Porque, irmãos, isso tem uma consequência muito séria. Eu acredito que a grande maioria aqui dos irmãos sabe. Como eu disse, assim como quando eu tenho hábitos não saudáveis na esfera física, isso me traz doenças, emocionalmente é da mesma forma. Existe uma série de doenças que são causadas ou que são mantidas por questões emocionais, que eu vou citar algumas: alergias, anemias, doenças respiratórias, artrites, asmas, câncer, problema na coluna, doenças do coração, dores diversas, problemas digestivos, úlceras, retenções de líquidos, tumores. A lista é gigantesca. E existem doenças que, inclusive, levam a pessoa a uma condição crônica daquele estado. Existe uma doença, por exemplo, a fibromialgia, não sei quem conhece. Essa é uma doença de causa emocional. A pessoa sente dor no corpo inteirinho, e constantemente, enxaqueca. Certamente alguém aqui sofre de enxaqueca. Existem enxaquecas de cunho emocional. Então, quando a gente não dá a devida atenção para isso, irmãos, as consequências são sérias. São muito sérias. A minha cunhada, ela é professora, trabalha em 2 colégios, e ela é uma pessoa que sempre teve alguns problemas emocionais, mas ela foi deixando de lado e foi fingindo que não estava vendo e não buscou resolver, e não buscou solucionar o problema. E aí ela passou a desenvolver algumas crises de ansiedade, crises muito fortes. E agora esse ano, no início agora de 2019, ela simplesmente travou. E aí ela teve que pedir licença do trabalho, talvez não vai conseguir retornar para o trabalho, ou vai ser encostado, ou então vai pedir um acordo para sair dos 2 empregos, porque ela não consegue nem pôr os pés no colégio. Quando ela pensa em ir ao colégio, aquilo já afeta de uma maneira tão grande que ela tem crises. E aí ela tem que ir para o hospital, começa a dar ânsia de vômito e tem que ir para o hospital. Então, olha só a que estado ela chegou, a que condição ela chegou. E eu tenho certeza absoluta que você conhece muitas outras pessoas que têm vivido essa situação, que têm passado por essas situações. Que se eu fosse citar exemplos, seriam os mais variados, mas você conhece, você tem um parente, você tem um amigo, você tem um vizinho aí
está passando por uma situação dessa, que está vivenciando uma situação dessa, ou uma depressão, né, ou uma síndrome de pânico, né, crises de ansiedades. Isso só acontece com as pessoas lá fora? A gente não está sujeito a isso, não? Vocês acham que porque a gente está aqui na igreja, porque a gente adora a Deus, porque a gente vem no culto no domingo, a gente está imune a isso? Não. Não está. Inclusive eu sou psicólogo. Inclusive eu tenho que lidar com a minha ansiedade. No ano passado, eu tive alguns picos de ansiedade altíssimos. Inclusive teve um dia que a minha pressão subiu, né? Existia um contexto que estava favorecendo o surgimento dessa ansiedade. Hoje, graças a Deus, né, a partir de algumas modificações na minha vida, na forma dos meus hábitos, né, hoje eu estou zerado. Mas eu estou livre? Não. Se eu começar novamente a voltar para aquele estado anterior, é muito possível que eu volte a ter crises de ansiedade. Então ninguém está imune, ninguém está isento. É necessário que a gente realmente leve isso a sério, irmãos. É muito importante que a gente leve isso a sério. Mas que hábitos são esses então? Que hábitos não saudáveis são esses que pode nos levar a essa condição? A Bíblia fala lá em Hebreus 12, 5, ela fala para os irmãos: olha, não permita que haja entre vocês raiz de amargura. Vocês já viram alguém? Parece que o coração parece que está até preto, assim, de tanta amargura, pessoas ressentidas. Dentro da igreja, você já viu pessoas assim? Eu já conheci pessoas assim. O que é isso? É o cultivo de uma emoção negativa, de uma emoção destrutiva. A pessoa vai cultivando raiz de amargura no coração. Irmãos, vocês não sabem o poder que isso tem para mexer, para desestabilizar uma igreja. Que um irmão que cultiva um sentimento tem para desmotivar, para trazer desânimo, né, para murmurar dentro da igreja. Isso é muito comum. Pessoas que veem a vida dessa forma, de uma forma amarga, de uma forma ressentida, de uma forma distorcida, e por isso alimenta no seu coração inúmeros ressentimentos. Irmãos, como é comum você vê dentro da igreja pessoas que têm uma dependência excessiva pela aprovação dos outros, pelo reconhecimento dos outros. Porque se eu não for elogiado, porque se eu não for, né, se não me colocarem lá no púlpito e me aplaudirem, né, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado. E certamente você talvez também conhece alguém que já saiu de alguma igreja por causa disso. Eu não sou reconhecido pelo meu pastor, o meu pastor não vê o que eu faço, os irmãos não me valorizam, os irmãos não sabem da minha importância, não sabem o quanto eu sou especial, o quanto eu deveria ser amado, o quanto eu deveria ser querido. Eu acredito que vocês já devem ter cruzado com alguém dessa forma. É uma pessoa que não nasceu de novo, que não teve uma ação do Espírito sobre a vida dela? A gente não pode afirmar que não. Talvez sim. Mas infelizmente essa pessoa, a partir do seu encontro com Cristo, não teve o cuidado de ir desenvolvendo uma nova mentalidade, novos hábitos, novas posturas. E essa pessoa foi se deixando ser conduzidas por velhos hábitos. Pessoas que não conseguem desenvolver uma capacidade de perdoar, né? É muito comum pessoas que não dão conta de perdoar, que não conseguem liberar perdão. Isso é uma capacidade que pode ser desenvolvida. É uma capacidade que pode ser desenvolvida, irmãos. Tenha certeza disso.
absoluta. Eu sou a pessoa, eu sou a prova viva disso. Eu estava falando da minha experiência com Cristo, né? E confesso que o meu passado negro, né? Antes de voltar para a igreja, eu gostava de Calypso, da banda Calypso, ia para os shows da Joel, e aí eu chegava em casa, irmãos, eu nem acredito que eu fazia isso. Eu chegava em casa, eu tinha 2 irmãos mais novos, aí eu chegava e falava para eles: levanta do sofá. Aí eles começavam a resmungar e ficar bravos: pode levantar do sofá, que eu quero sentar aí. Aí eles estavam assistindo e eu falava: olha, eu vou colocar o que eu quero assistir, né? Eu vou colocar o DVD aqui, vou ouvir música. E eles começavam a resmungar, começavam a ficar bravos. Eles falavam: não, é do meu jeito, eu quero assim. E aí eles cediam. Então, assim, essa postura, eu mudei ela instantaneamente a partir do meu encontro com Cristo, né? E outras foi ao longo do tempo. Mas, irmãos, eu sou prova viva disso. Por isso eu afirmo com total convicção, diante do que eu sei da Bíblia, diante do conhecimento técnico que eu tenho, que essa capacidade ela é perfeitamente desenvolvida a partir de uma decisão, a partir de um querer. Qualquer um pode sim desenvolver essa capacidade de estabelecer limites emocionais. Nos relacionamentos, como isso é comum, as pessoas se perdem no relacionamento, não sabe o que é dela, não sabe o que é do outro, não sabe o que ela faz por ela e o que ela faz para o outro. É uma dependência emocional do parceiro, né? Às vezes misturada com uma dependência de aprovação, e a pessoa fica completamente confusa no relacionamento, e ela traz isso para dentro da igreja. É aquela pessoa que não consegue dizer não, uma pessoa que não consegue se posicionar, uma pessoa que vai abraçando o mundo inteiro, e aí quando menos se espera, ela pifa, desaba, a carga fica tão grande sobre ela que ela não consegue. Eu acredito que também você já viu uma pessoa assim, simplesmente desabou, foi jogando tanto peso sobre si, tanto peso, que não conseguiu, não deu conta. É um hábito negativo. Irmãos, e a falta de capacidade de ser grato? Que, assim, desde lá do Egito, aliás, desde o Egito não, desde o Éden, né? Deus deu um jardim para Adão e Eva, mas eles não foram gratos o suficiente pelo jardim, quiseram a árvore proibida. No Éden, o Senhor deu liberdade para aquele povo. O Senhor se revelou àquele povo. O Senhor, olha só, a quantidade de milagres que foi feito. O mar vermelho se abriu, descia comida do céu. Mas havia uma escravidão mental, havia uma prática de velhos hábitos emocionais negativos. E a murmuração do deserto fez com que aquele povo ficasse no deserto, morresse no deserto e não chegasse à terra prometida. Olha só a seriedade do que eu estou te falando. Às vezes, um hábito emocional negativo pode te impedir de entrar no céu, te impedir de entrar na terra prometida. Meu Deus! Olha a seriedade disso. Porque, irmãos, ser grato está associado diretamente com a nossa percepção. A Bíblia fala, lá quando Jesus traz lá o Sermão do Monte, lá começando lá em Mateus 6 até o 7, lá nos ensinos dele, ele diz: olha, assim como os teus olhos vê, assim é. Se os teus olhos for bom, né, o teu corpo vai ser bom, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será mau. Então, a sua percepção é a forma como você vê as coisas que vai determinar se você vai ser uma pessoa grata ou não. Né? Por isso que tem pessoas que mesmo diante da morte, mesmo diante, né, das perdas, mesmo diante, né, das perdas físicas, emocionais, financeiras, mesmo assim essas pessoas ainda assim conseguem ser gratas a Deus, conseguem dar graças a Deus, porque a percepção dela, irmãos, é que faz com que elas entendam
que independente da situação ou da circunstância, ainda há sim motivos para agradecer a Deus. Ainda assim há motivos para ser gratos a Deus. E o medo? O que diria eu do medo? Né? Tem pessoas que vivem travadas pelo medo. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Fui uma pessoa extremamente medrosa. Por conta disso eu acho que eu casei só com 30 anos. Tinha um medo muito grande. Sempre fui uma pessoa que não arriscava, uma pessoa que não me lançava, uma pessoa resistente a mudanças, uma pessoa que resistia ao novo. Ainda tenho muito disso, irmãos. Se eu for num restaurante, pode ser o restaurante mais chique que for, eu vou no conhecido, eu vou no arroz, eu vou no estrogonofe. Não arrisco de jeito nenhum. Vai que eu não gosto da outra comida. Então eu fico no que eu conheço. Mas esse comportamento meu, ele se transfere para outras áreas. E aí eu posso perder inúmeras oportunidades por conta do medo. Por não querer me arriscar. Por não querer me lançar em novas experiências. Eu trabalhei muito isso em mim, mas ainda tem resquícios. E aí existem pessoas travadas pelo medo. A ansiedade, a base dela é o medo. Porque a ansiedade em si é algo positivo. Ela é um componente que nos alerta para o futuro. Se eu vou fazer uma prova e essa prova é importante, automaticamente esse componente me alerta. Olha, essa prova é importante, estuda um pouco mais, se prepara. Mas aí o que acontece? Quando ela se desvirtua do seu propósito, ela nos paralisa e nos leva para um estado de pânico. E aí o medo excessivo nos paralisa. Então, a ansiedade, ela está alicerçada no medo. Aquilo que às vezes é natural, vai encaminhando para algo ruim, algo negativo. E eu acredito que vocês já experienciaram situações como essa. Como eu disse, se isso nos afeta como indivíduos, dentro da igreja, eu tenho certeza absoluta que isso tem um poder muito destrutivo dentro da igreja. Eu gosto de falar de mim, eu gosto de me expor, não tenho medo, agora não tenho medo disso. Eu contei isso no encontro que eu tive aqui com as mulheres. Eu saí dessa igreja, e aí fui para a Igreja de Deus, passei na Assembleia um ano, depois fui para a Igreja de Deus no Brasil, estou lá até hoje. E a gente fundou um ministério, um grupo de 12 pessoas. E aí a gente tem um casal lá, de pastores, que conduzem o trabalho, e a gente ficou ali como auxiliar, Desde a fundação até hoje eu sou o secretário tesoureiro. Então quando os pastores saem, eu que assumo. Eu tenho uma função ali de pastor auxiliar. Então a gente caminha junto já há um bom tempo, estamos juntos há um bom tempo. Mas irmãos, há uns 2 anos atrás, eu me percebi com uma inveja dos meus pastores. Inveja é um sentimento que a gente normalmente não fala que tem, Você perguntar 100% das pessoas aqui, todas vão dizer que não tem inveja, porque ninguém confessa que tem inveja. Mas é o sentimento que a gente mais tem. Às vezes a gente não consegue identificar, a gente não consegue perceber que é inveja. Às vezes é um incômodo ali, você não fica feliz com a alegria do irmão, você não fica feliz com a conquista do irmão, te traz um certo incômodo, você não nomeia como inveja, mas é inveja. E a gente não percebe. E eu estava com inveja dos meus pastores, Então eu estava já não estava mais querendo trabalhar na igreja. Eu falo, não, mas aí eu vou trabalhar para que outra pessoa seja reconhecida, para que outra pessoa receba a honra, Não quero isso não. E aí quando alguém procurava eles, quando os membros iam até eles, aquilo me incomodava. Não, eles tinham que vir até mim, Então é eles que estão recebendo a glória do trabalho. Aquilo foi me incomodando, e aquilo estava me incomodando. Eu disse, Senhor, o que é isso? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Porque ali eu tinha 2 opções. Ou eu entendia que o problema estava em mim, porque estava em mim,
ou eu passaria a achar que o problema estava nos pastores. E é o que muita gente faz. Não. Ao olhar para aquela situação, eles estão sendo reconhecidos, eles estão recebendo glória. Não, eu vou sair daqui porque esses pastores não merecem, eu não vou trabalhar para eles receberem a honra, eu vou procurar outra igreja, porque lá eu que vou receber a glória, vou receber a honra, vou sair daqui, porque o problema está neles. Né? Ou então iria queimar os pastores, falar, não, mas eles não é bem assim não, o que vocês estão falando não, eles são assim, eles são assados, eles têm defeito, né? Ó, eu sou psicólogo, né? Eu sou uma pessoa mais recomendada para orientar, para dar conselho, eles não. Eu poderia agir dessa forma, mas não, eu quis entender esse sentimento. Eu quis entender por que eu estava sentindo aquilo. E aí, quando eu fui buscar entender e compreender esse sentimento, eu entendi que, na verdade, aquela inveja, a base daquela inveja, era uma necessidade que eu tinha de ser amado. Era isso. Então, quando eu via os pastores sendo amados, aquilo me incomodava. Aquilo mexia comigo. Porque eu queria ser amado. Então, olha só. Uma necessidade minha, ela foi exteriorizada por meio de um sentimento negativo que teria um potencial destrutivo dentro da igreja, dependendo do que a pessoa fizesse. Porque olha só, nós estudamos a igreja juntos, né? Eu sou o secretário tesoureiro da igreja, irmãos, de tudo eu já fiz na igreja, professor de escola dominical, deixa eu lembrar, líder de célula, líder de intercessão, jovens, teatro, né? Já fiz participação até na dança, acho que só no louvor que eu nunca cantei, mas já fiz de tudo na igreja. Sou uma pessoa respeitada na minha igreja. Então, se eu fosse arquitetado para fazer um motim, para tentar uma divisão, né, a partir daquele sentimento meu, entendendo que os pastores estavam recebendo aquilo que era para ser para mim, aquilo poderia ter um potencial destrutivo dentro da igreja. E isso acontece muito dentro das igrejas. Isso é muito comum dentro das igrejas. Porque a pessoa vai se deixando levar pelaquela emoção negativa até o ponto dela então fazer coisas desastrosas. E insatisfação constante que muitos irmãos têm dentro da igreja, né? Nunca estão satisfeitos com nada, né? Nunca nada está bom, né? Deus faz algo, não, mas eu fiz isso, mas eu queria isso, né? O pastor faz algo, não, o pastor fez isso, mas eu queria isso, deixou de fazer aquilo, não fez aquilo outro. São uma série de comportamentos, de atitudes, de hábitos emocionais destrutivos que às vezes a gente vai cultivando ao longo da vida. E precisamos então abandoná-los e praticar novos hábitos. Por isso que a palavra fala aqui que aquele que se controla, né, é melhor do que conquistar uma cidade. Olha só que coisa interessante. Você ter o seu autocontrole é muito melhor do que você controlar a Goiânia inteira. É muito melhor do que você dominar a Goiânia inteira. Ter o seu autocontrole, à luz da palavra do Senhor, é algo muito mais positivo. Olha só a importância disso. E aí, por isso o pastor Diogo, então, né, decidiu trabalhar esse tema em 4 domingos. Olha que privilégio. Olha que honra que vocês têm. Né? Então, assim, pastores que têm essa consciência, que conseguem perceber essa necessidade, eu admiro demais. Porque é algo que tem sido negligenciado dentro da igreja. É algo que tem sido tratado como algo não importante. Não, irmão, vai orar e resolve. Resolve sim. Orar resolve. É a principal ferramenta que a gente tem, né, para adquirir grandes mudanças. Mas é uma oração que você faz consciente. Tem que ser uma oração que você faz entendendo o que está acontecendo com você. Para que então
Deus vá atuando na sua vida, vá agindo na sua vida. E aí, irmãos, né, eu gostaria então, eu vou trazer apenas, uma dica, apenas um passo, que eu acredito que vocês devem desempenhar, devem desenvolver, para que vocês abandonem os hábitos emocionais ruins e passem a desenvolver novos hábitos saudáveis. Mas eu acredito que é o passo mais importante. Eu acredito que é o primeiro grande passo. É muito bom vir ser o primeiro, né? Então para os outros que virão vai ser mais difícil, né? A Andressa está escalada para depois, então é mais difícil. Mas eu acredito que esse é o primeiro grande passo que a gente precisa dar, para que a gente tenha consciência, então, do que acontece com nós e de como podemos, então, desenvolver nossas atitudes. Né? E eu compartilhei com as irmãs, inclusive, no ano passado. Elas estão na frente de vocês, irmãos. As mulheres estão sempre na frente da gente, né? É verdade. Mulher é um negócio, né? Maridos, se sua esposa falar algo, acredita nela. Porque toda vez que a gente não acredita, que a gente não dá ouvido, a gente vai lá e quebra a cara. Então, não, fulano, não é assim, faz assado. Acredita, elas estão sempre um passo à frente da gente, é impressionante. Mas o primeiro grande passo e a grande dica é, irmãos, buscar ter um autoconhecimento de si. Esse é o grande passo. Se você quer entender as suas emoções, se você quer aprender a controlar as suas emoções, se você quer aprender a desenvolver novos hábitos saudáveis, você necessita, é obrigatório que você seja uma pessoa que se conheça. Lembra do meu exemplo? O que eu estava sentindo era inveja. Mas aquela inveja era estruturada por uma necessidade de ser amado. Se eu fosse atuar na inveja, não teria efeito. Eu precisava atuar na causa, que era a necessidade de ser amado. Então eu precisava entender qual era o sentido daquela inveja. E isso é para qualquer sentimento que a gente está tendo, para qualquer incômodo, para qualquer insatisfação. É necessário que a gente compreenda o que está estruturando aquele sentimento ou aquele hábito negativo. A minha esposa compartilhou o testemunho dela esses dias no Face, com 3 anos, ela teve meningite, por conta disso ela ficou com algumas sequelas no corpo, algumas cicatrizes na perna. E lá quando criança, ela passou por algumas situações que marcaram ela negativamente, ela sofreu alguns bullying, e a partir daquela experiência, aquilo mexeu tanto com ela, que ela então decidiu se esconder, que ela decidiu então não se mostrar, porque ela entendia que aquelas cicatrizes na perna, poderia servir como impedimento para que as pessoas se aproximassem dela, que algumas pessoas olhavam com cara de nojo, com estranhamento, Na adolescência ela foi abandonada, inclusive, por alguém, eu estou compartilhando porque ela colocou no Face, por alguém que disse que fez isso por conta das cicatrizes dela. E aí o que ela fez então? O que ela passou a fazer? Passou a se esconder. Em hipótese alguma ela mostrava as pernas, estava sempre coberta, Então estranhos não via as pernas dela de forma nenhuma. E aí ela passou então a viver sob esse comportamento. E aí, logo de início, ela não elaborou esse pensamento, ela não conseguiu estruturar esse pensamento. Não, eu me escondo, é porque eu tenho medo de não ser aceita, porque a partir daquela experiência que eu tive lá no passado, eu então compreendi que toda vez que alguém visse as minhas pernas dessa forma, elas poderiam não se aproximar de mim e talvez não gostaria de mim, então por isso eu vou me esconder. Não foi assim. Não foi rápido assim.
Ela não chegou a essa consciência rápida dessa forma. Foi um processo, né? Eu fui tentando ajudá-la, né? E ela buscando também se ajudar e se conhecer, até que ela chegou a esse entendimento. E aí então, para se libertar disso, o que ela fez? Jogou no Facebook as imagens dela. Porque ali ela se expôs para um grande público de pessoas. Entendeu? Mas não foi uma exposição simplesmente ao acaso ou do nada. Não, ela compreendeu o que fazia ela se esconder, o que fazia ela não se mostrar. E ela entendeu então que o remédio para aquele comportamento seria se expor. Mas para que ela se expôsse, ela então precisava lidar com outra série de sentimentos, né? O medo, a vergonha. Ela precisava então estar consciente de tudo isso para que ela conseguisse então se libertar, para que ela então conseguisse sair dessa condição. Por isso que eu falo que o primeiro grande passo é buscar o entendimento de nós. Irmãos, isso não é fácil. Talvez muitos aqui ainda não vão compreender, né, a real importância do que eu estou falando. Mas eu espero que o Espírito opere na sua vida um grande milagre nessa noite. E que você saia daqui pelo menos refletindo sobre o que eu estou falando. Porque talvez, irmão, seja isso que esteja empacando o seu casamento, esteja empacando a sua vida profissional. Talvez seja isso que esteja empacando o seu desenvolvimento espiritual. Talvez você não consegue ser uma pessoa disciplinada, você não consegue ser uma pessoa determinada, né? Por mais que você tenta, não vai, não deslancha. Existem situações ali que estão mantendo essa sua forma de se comportar. Entendeu? E se você não é uma pessoa que busca compreender isso, você vai viver refém das suas emoções. Vai continuar sendo dominada pelas suas emoções. E aí vai passar uma vida sem avanços. Porque é uma pessoa que não consegue se compreender. É uma pessoa que não consegue se entender. Eu trouxe dois personagens aqui que eu considero que viveram as suas emoções de forma saudáveis, né, e que devem ser os nossos modelos. O primeiro deles é Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, Ele é o nosso modelo em tudo, é a nossa referência em tudo. Deixa eu ver quanto tempo, acho que está vencendo meu tempo, estou acabando. Já estou finalizando. E lá no Evangelho de João, Jesus fala algo interessante. Não sei se é de João. Eu acho que é de João, é nos Evangelhos. É, João mesmo. E fala, olha, lá vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Nada. Então Jesus olha para dentro dele, fala, olha, aqui não há nenhuma brecha, não há nenhuma legalidade, não há nenhuma semente que possa ser usada por Satanás para me atingir ou para me fazer cair. Não existe nada dele aqui em mim. Então, é uma consciência absoluta sobre si. É um entendimento absoluto sobre si. Nós aqui não podemos falar isso. Porque aqui, né, uma outra a gente cai, e às vezes cai em coisas que a gente achava que não cairia. Porque a gente não se conhece. A gente não conhece as nossas reações, a gente não conhece como que a gente vai se comportar. Tem um amigo meu que mudou recentemente para o interior por conta de um concurso, e aí quando eu me encontrei com ele um pouco antes de mudar, ele falou, não vou sofrer não, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de contato com os outros, eu não sou uma pessoa que dá muita importância, né, para estar perto das pessoas, nem mesmo para os meus parentes, né, eu não sou essa pessoa. Então lá, eu talvez vou sentir falta, mas não vai ser aquela coisa. Pois, em 2 dias, ele me mandou um áudio, falou que não imaginava como ele ia sentir falta da família dele. Do quão importante era a família dele para ele.
Ele achava que valorizava mais o dinheiro do que os relacionamentos, do que a família. Mas depois que ele se mudou para o interior, depois que ele ficou longe, depois que ele ficou distante, e aí ele passou a experimentar os sentimentos da separação, da distância, e aquilo foi martelando nele, e aquilo foi atingindo ele numa intensidade maior, numa profundidade maior. Foi então a partir daí que ele conseguiu perceber a importância da família para ele. É assim com a gente. A gente passa por situações que você acha que vai reagir de uma forma e acaba reagindo de outra. Você acha que vai sentir de uma forma e acaba sentindo de outra. Porque a gente não tem o pleno conhecimento sobre a gente. É por isso que é necessário que a gente consiga se compreender e se entender, para que a gente então consiga lidar melhor com as situações que a gente está exposto no dia a dia. Jesus foi foi essa pessoa que tinha um pleno conhecimento de si. Lá em João 8, quando os fariseus trazem a mulher adúltera, né, e ali eles queriam pegar Jesus, né, e falam para ele: olha, a lei de Moisés manda apedrejar, o que a gente faz? Jesus está sentado, ele simplesmente inclina a sua cabeça e começa a escrever no chão. O estado de espírito dele, a calmaria dele emocional. Pensa, irmãos, de repente uma multidão se coloca em volta de Jesus, eles vêm com um propósito de pegar Jesus. Olha só que situação. Eles dizem: olha, ela foi pega em adultério e a lei de Moisés fala que tem que apedrejar. Aí Jesus então tem que decidir. Porque ou ele falava para apedrejar, e ali fazia-se cumprir a lei de Moisés, mas se ele fizesse isso, então ele seria mal visto pelo povo. Ele é como os outros. Ou então ele tem uma nova postura, e ele calmamente, serenamente, ele diz: aquele que não tem pecado, que tire a primeira pedra. Um autocontrole de si. Porque Jesus era humano como nós, 100% humano, 100% Deus, mas 100% humano. Ele não tinha uma humanidade melhor, tinha uma humanidade melhor porque não pecou, né? Mas ele não pecou não porque tinha uma carne melhor do que a nossa. A Bíblia não fala isso. Ele se encarnou como homem, ele era homem. Mas a conduta, a postura, a forma de viver, né, que era completamente diferente da nossa. Por isso ele é o modelo. Por isso que a gente tem que se espelhar nele. E por isso que se a gente fizer como ele faz, a gente vai ser bem sucedido, né? É o mais óbvio. Mas a gente acaba procurando outros modelos, né? E é por isso que a gente quebra a cara, infelizmente. Porque a gente não se volta para Jesus. Jesus, quando quis chorar, chorou. Lá em João 8, depois da morte, depois que Lázaro morre, e ele chega até a casa de Lázaro, olha só que situação. Jesus não agiu de forma hipócrita. Mas olha só, irmãos, para você ver o que é as emoções. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Sabia que aquilo seria para a glória de Deus. E mesmo assim, quando ele chegou na casa de Lázaro, quando ele viu a comoção que estava na casa de Lázaro por conta da morte daquele homem, né? Quando ele viu aquelas mulheres naquela condição de desespero, de sofrimento, de dor, ele foi contagiado por aquela emoção, e a Bíblia fala que o espírito dele se perturbou e ele chorou. Então Jesus ali deixou aquela emoção que veio ser liberada. E que tem muito crente, né? Eu ia falar homem, né? Porque dizem que homem não chora, mas não é só homem não, tem muito crente também que acha que não é necessário chorar, né? Quando o nosso mestre nos mostra claramente que há momentos sim, que é necessário chorar, a Bíblia inclusive diz isso: chorar é com os que choram. Então a gente precisa viver as nossas emoções, né, de forma saudável. Por isso a gente precisa se autoconhecer. Jesus, irmãos, um pouco antes de ser crucificado,
Olha só o autoconhecimento dele. Ele fala para os discípulos dele: olha, minha alma está profundamente triste. Eu estou sentindo uma angústia mortal. Jesus sabia o que estava sentindo. Jesus tinha plena consciência do que ele estava sentindo. E aí ele compartilha com os discípulos. Imagina Deus revelando ali uma fraqueza, revelando ali uma limitação. Deus, e quem somos nós para tentar esconder ou para tentar negar as nossas fraquezas? Mas a gente às vezes quer fazer isso, quer ser melhor do que Deus, quer ser melhor do que Jesus. E Jesus, ele, por se conhecer, sabia qual é o remédio. Qual era o remédio? Olha, eu quero que venham 3 aqui e me acompanhem, porque eu vou orar. Jesus sabia que para ele o remédio, a solução era orar. E ele foi orar. Ele sabia o que estava sentindo e sabia qual era a solução do problema. Pessoa que tinha conhecimento de si. E por fim, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Filipenses 4. Vou falar pouco sobre o nosso outro personagem, mas é um dos grandes da Bíblia que eu admiro muito. Olha só o que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Filipenses 4, 12. Aliás, vamos ver o 11. Filipenses 4, a partir do 11. Olha que texto poderoso. Filipenses 4, a partir do 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou pedir isso hoje. Repita comigo. Pois aprendi. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O famoso versículo que todos nós sabemos de cor e salteado: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O apóstolo Paulo foi aquele que vivenciou as mais diversas emoções. Foi perseguido, bateram nele, ele cuidava das igrejas. Ele fala que por conta disso, inclusive, sofria uma pressão interior, perseguido pelos judeus, enfim. Mas ele nos diz aqui: olha, mesmo diante de todas as situações que eu já passei, diante de tudo aquilo que eu vivenciei, eu aprendi a me adaptar às situações, eu aprendi a me adaptar às circunstâncias, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo do contentamento. Contentar-se, o contentamento é um sentimento, irmãos, que precisa ser aprendido, que precisa ser desenvolvido. E aí o contentamento te leva à gratidão. E aí a gratidão te leva a uma infinidade de bênçãos. Seja na esfera espiritual, seja na esfera natural, física. É urgente, irmãos, que nós então levemos esse entendimento a sério. Que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Que você entenda que há certos hábitos emocionais que não são saudáveis, que precisam ser mudados, que essas mudanças são necessárias porque
podem te levar a uma série de doenças e também a uma série de situações não muito agradáveis. E essa mudança passa pelo seu autoconhecimento de si, espelhando-se em Jesus Cristo, né, e nos grandes homens da Bíblia. Amém? Amém. Vamos trazer isso para mim, amor. Esse café. Eu já vou passar para o pastor. Eu só, antes de passar para o pastor, eu vou. Não sei se eu faço agora ou depois, porque vai quebrar o clima. Pode orar, pode. Deixa Deus te usar. Qual que você quer? Eu não ia orar. Eu ia vender. Mas vamos fazer agora. Traz aí, porque depois eu quero orar. E aí para orar depois vai ser ruim. Irmãos, esse ano de 2019,